Você sabia que mais de 4 milhões de brasileiros trabalham em regime de teletrabalho? Você não sabe o que é teletrabalho? Fique ligado nesse vídeo que você vai passar a saber tudo. Olá pessoal, meu nome é Samir Coelho, sou advogado especializado em Direito e Processo do Trabalho e hoje nós vamos falar sobre uma nova forma de contrato de trabalho que se chama teletrabalho. O teletrabalho foi inspirado na legislação portuguesa, mais especificamente no artigo 233 do Código de Trabalho português. Ele não havia previsão no ordenamento jurídico brasileiro, mas a partir da reforma trabalhista passará a existir em nossa legislação trabalhista. Vamos abordar nesse vídeo os pontos negativos e quais as consequências do teletrabalho. O que o legislador quis realmente fazer com a previsão do teletrabalho no ordenamento jurídico brasileiro. Então fique atento. O teletrabalho, na verdade, ele é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho através da Convenção 177. Ou seja, o Brasil não é signatário, mas a Organização Internacional do Trabalho reconhece como um regime de contrato de trabalho o teletrabalho. Ele traz alguns pontos negativos em que a gente vai esmiuçar aqui, mesmo que rapidamente. O primeiro ponto negativo é a possibilidade de aniquilar a solidariedade classista. Vejamos, nós estamos no ano de 2017, estamos completando neste ano 100 anos da primeira previsão constitucional no mundo de legislação sobre direito do trabalho. A primeira legislação constitucional, que foi a Constituição do México, de 1917. Bom, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre teletrabalho, é importante a gente demonstrar a importância do direito do trabalho como um limite da exploração da mão de obra pelo capital. Em 1917 surgiu a primeira Constituição Federal no mundo a tratar dos direitos sociais. Foi a Constituição do México. Através de muita luta classista, desde o final do século XIX, no início do século XX, é que começaram a surgir as primeiras legislações trabalhistas. Depois é a legislação alemã, a Constituição Federal da Alemanha, de Weimar, ali daí por diante, tantas outras legislações, e no Brasil a CLT em 1943. Isso é importante dizer porque, à medida que a gente institui um contrato de trabalho num formato de teletrabalho, a gente acaba mitigando a possibilidade da solidariedade classista. O que é isso, solidariedade classista? Esse é um instituto importantíssimo do direito do trabalho que fomenta a possibilidade de pactuação e de associação realmente, de sindicalização entre os trabalhadores. Isso é importante para o desenvolvimento da proteção e da defesa do direito do trabalhador. Com o teletrabalho, cada trabalhador passará a trabalhar na sua casa, o que fará com que este trabalhador terá menos contato com outros trabalhadores. Desta forma, ele poderá se organizar de uma forma mais fraca. Ele não terá mais contato com outros colegas da mesma categoria. Esse é um ponto negativo do teletrabalho. Um outro ponto negativo do teletrabalho é que ele tem uma medida de potencializar a transferência dos riscos empresariais para o trabalhador. A gente sabe que o trabalhador, na relação trabalhista, ele é a parte mais fraca. E que na prática, na medida em que acontece algum erro, algum prejuízo, é sempre transferido ao trabalhador o risco do empreendimento. No teletrabalho, esse risco se potencializa, uma vez que o trabalhador trabalhando da sua própria casa, ele acaba por assumir responsabilidades que provavelmente ele não teria no chão de fábrica, no estabelecimento comercial patronal. Um outro ponto importante é que, embora a legislação trabalhista, através da reforma, traga a nomenclatura de política ostensiva de proteção à saúde e segurança do trabalhador, o parágrafo único do artigo 75 prevê o seguinte, vamos ler aqui a lei. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregado. Um outro ponto importante negativo do teletrabalho é que, embora haja previsão
no artigo 75 é de que o empregador deverá instruir de forma ostensiva e expressa dos riscos a fim de se evitar doenças e acidentes do trabalho, ainda que realizado no ambiente residencial. O parágrafo único traz uma espécie de cheque em branco, porque ele traz o seguinte: o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Ou seja, na medida em que ocorrer uma doença desenvolvida no ambiente laboral residencial e que esse trabalhador for à Justiça do Trabalho suplicar o reconhecimento dessa doença laboral, poderá o empregador apresentar um contrato escrito para o juiz dizendo o seguinte: aqui, ó, ele assinou um termo de responsabilidade. A gente sabe que isso é muito comum na prática trabalhista brasileira e esse pode ser um ponto negativo do teletrabalho. Um outro ponto negativo do teletrabalho é a indivisibilidade do tempo de trabalho e do tempo de não trabalho. A gente sabe muito bem que o trabalho é importantíssimo para a realização enquanto ser humano. E o fato do trabalhador passar a trabalhar em casa, ele pode acabar dissociando o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. Então, aquele trabalhador que tem uma rotina de trabalho na empresa, ele sabe o horário de chegada e o horário de saída dele. Ele sabe o horário que ele tem para fazer de almoço e o horário que ele tem que ir embora. Agora, o trabalhador que trabalha em regime de teletrabalho, ele acabará, pelo tempo, perdendo essa noção de tempo de trabalho, de tempo de não trabalho. Isso é importante dizer porque o nosso trabalho, ele faz com que o trabalhador tenha a realização social. Você tem compromissos sociais, você tem compromisso com sua família, com a sua mãe, você tem um almoço de domingo, você tem compromisso com a sua esposa, com seus amigos. Isso é importantíssimo. O teletrabalho pode fazer algo dissonante, algo que você perca a noção do tempo. O teletrabalho, é importante a gente ter a noção do seguinte: quem domina, controla tempo, controla produtividade e controla lucro. Por que não poderia controlar a jornada de trabalho de alguém que trabalha em teletrabalho, que trabalha em casa? Bom, eu não acho que essa seria uma forma justa de implementar o teletrabalho no Brasil. Até porque o legislador brasileiro praticamente copiou a legislação trabalhista. Poderíamos dizer que ele se inspirou na legislação trabalhista, não fosse quase que a cópia ipsis literis da norma trabalhista trazida para a reforma trabalhista no Brasil. Desta forma, há crítica uma vez que o teletrabalho português tem controle de jornada. No Brasil ele não tem. Por que não controlar a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro? É claro, não havendo controle de jornada do trabalhador brasileiro, retira-se a necessidade de pagamento de horas extras, de intrajornada, de extrajornada e de adicional noturno e suas integrações. Ou seja, é uma possibilidade do legislador brasileiro retirar um direito do trabalhador. Passamos agora à previsão normativa do artigo 75 e seguintes da nova CLT, da reforma trabalhista. O teletrabalho está previsto como serviços fora da dependência do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação. Há a possibilidade de comparecimento do trabalhador no estabelecimento comercial e empresarial. Isso não afasta o teletrabalho, desde que sejam medidas pontuais. Na verdade, o trabalho se dará fora do ambiente de estabelecimento comercial do empresário. O regime de teletrabalho deverá expressamente estar em contrato individual escrito, com especificação das atividades desenvolvidas pelo trabalhador no ambiente de trabalho residencial. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 75C da reforma trabalhista prevê duas possibilidades. A possibilidade de alteração do regime presencial, ou seja, aquele trabalhado no estabelecimento comercial, para o teletrabalho, por meio
de aditivo contratual, ou seja, pela vontade das partes. O trabalhador e o empresário podem, através de um aditivo contratual, fazer com que esse trabalhador passe a trabalhar em casa. Da mesma forma, um trabalhador que for contratado para trabalhar em regime de teletrabalho poderá modificar e mudar para o trabalho presencial, que é aquele no estabelecimento comercial, desde que haja respeito de 15 dias para que o trabalhador possa se organizar para passar a trabalhar, não em casa mais, mas na empresa. A gente acredita que esse parágrafo 2º é lesivo ao trabalhador na medida em que ele foi contratado para trabalhar em teletrabalho e passa a fazer uma mudança brusca, deixando de trabalhar em casa e passando a trabalhar num estabelecimento comercial. O artigo 75D faz previsão dos custos com aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos, devendo esses constar no contrato individual do trabalho. A lei também faz previsão de que a verba destinada ao custo desta operação terá natureza indenizatória e não natureza salarial, o que é de justiça também, já havia inclusive previsão no artigo 458 da CLT. O que significa dizer isso? O custo vamos supor que o trabalhador passe a trabalhar em casa no formato de teletrabalho e que ele constitua ali um ambiente de trabalho, um home office, e ele vai ter um custo com internet, folha, caneta, etc., diversos insumos para o desenvolvimento do teletrabalho. Esse custo dessa produção, caso haja previsão no contrato individual do teletrabalho, deverá ter natureza indenizatória e não salarial. Então vamos supor que fique estabelecido que o salário do trabalhador será R$1.000 mais a ajuda de custo de R$300. Esses R$300 não terão natureza salarial, ou seja, eles não integram para fins de 13º, de férias, de recolhimento de FGTS, de INSS e por aí vai. O cerne da questão do teletrabalho está incutido não no artigo 75 e seguintes da CLT, mas no 62, inciso 3º, porque ele retira do controle de jornada de trabalho os trabalhadores que estiverem no regime do teletrabalho. Ou seja, os trabalhadores que trabalham em casa não terão direito a horas extras, intrajornada, extrajornada, adicional noturno e integrações. A legislação trabalhista já fazia previsão de duas categorias fora do controle de jornada de trabalho. Era o inciso 1º do artigo 62 da CLT, que são os trabalhadores externos, e o inciso 2º do artigo 62 da CLT, que eram os cargos de confiança. Agora, a CLT acrescentou o artigo 3º, que é o teletrabalhador. Ele também não tem jornada de trabalho controlada, ou seja, ele não tem direito a principalmente horas extras. Um ponto importantíssimo que deve se destacar no contrato de teletrabalho é o seguinte: há uma extrema colisão entre a norma seletista e a Constituição Federal. Através da reforma trabalhista, houve a previsão do contrato de trabalho por teletrabalho, fazendo previsão de que ele não terá controle de jornada de trabalho. Ocorre que, no artigo 6º da CLT, não revogado pelo legislador, há previsão de que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Ou seja, o próprio artigo 6º da CLT prevê que não poderá haver distinção entre o empregador que trabalha no estabelecimento comercial e aquele que trabalha no teletrabalho, aquele que trabalha no seu domicílio. Então há uma colisão entre duas normas seletistas. O artigo 62, inciso 3º, dizendo que não deverá ter controle de jornada de trabalho, e o artigo 6º dizendo que não deverá ter distinção entre aquele que trabalha na empresa e aquele que trabalha em casa. Desta forma, poderíamos fazer aí uma aplicação restritiva do artigo 62, inciso 3º da CLT, tentando levar até ele o regime de controle de jornada de trabalho,
passando a esse trabalhador a ter o direito às horas extras, horário de almoço, interjornada e adicional noturno. O artigo 7º da Constituição Federal, em seu inciso 13º, também faz previsão da jornada de trabalho do trabalhador. Nele, há previsão de que aquilo que passar da 8ª hora diária e 44ª semanal deverá ser considerado extraordinário. Lá na Constituição, não há previsão e nem ressalva de que o teletrabalhador estará a salvo do regime de controle de jornada de trabalho. Ou seja, na medida em que o legislador prevê a não jornada de trabalho ao teletrabalhador, no nosso ponto de vista, ele está cometendo uma inconstitucionalidade por não haver ressalva na Constituição. Bom, pessoal, sobre teletrabalho é isso. Em síntese, é o reconhecimento de uma nova forma de contrato de trabalho que, na verdade, não tem muita novidade. Na verdade, o teletrabalho já acontece há anos. Aqui no Brasil ele já acontece e já é reconhecido pela jurisprudência, antes mesmo de ser reconhecido pela lei. Tanto é que já tem vários julgados, inclusive antes da reforma, comparando o teletrabalhador com o trabalhador externo. O que ocorre com a implementação da reforma trabalhista poderia, de certo modo, ser um avanço, o reconhecimento dessa figura, teletrabalhador. Em outra medida, nós ficamos tristes por ver que o legislador brasileiro aproveitou a oportunidade de reconhecer o teletrabalho no Brasil, retirando o direito às horas extras, retirando o controle de jornada de trabalho, o que não aconteceu na lei que inspirou o brasileiro, que foi a legislação portuguesa. De outro modo, é importante dizer que o trabalhador não poderá assumir os riscos do empreendimento, tampouco se responsabilizará por doenças ou acidentes ocorridos no ambiente residencial. Esta ainda deverá permanecer com o empregador. Isso é importante que se diga. Então é isso, pessoal, sobre teletrabalho. Este era o vídeo. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo. Peço que curta o nosso vídeo aqui no YouTube, nos acompanhe no Instagram, no Facebook, no Twitter e no nosso blog www.blogdotrabalhador.com. O momento é de resistir. Nós vamos ficar e vamos lutar.